Olá, essa é uma oficina de dramaturgia infanto-juvenil. Eu sou Danilo Dal Lago, dramaturgo, roteirista, diretor e professor de teatro, e vou conduzir essa oficina com vocês. Muito bem. Essa é uma oficina, como eu disse, de dramaturgia infanto-juvenil, onde nós vamos analisar roteiros, estruturas de roteiros de filmes da Pixar, que todos nós conhecemos, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o meu trabalho para poder direcionar o porquê que a escolha desse tema foi interessante para a gente estudar e se aprofundar hoje. Eu sou dramaturgo, produtor, diretor da Fábrica de Teatro, que é um selo de produções que eu criei junto com a Camila Flávia, onde nós realizamos cursos, oficinas, produções teatrais, audiovisuais. E dentro dos projetos da Fábrica de Teatro e outros que eu já vinha realizando antes e continuo realizando, eu sempre crio dramaturgias originais, roteiros que eu crio para formatos diversos e muitas das vezes para o público infanto-juvenil. Eu criei uma série de roteiros, histórias independentes, histórias de terror para o público infanto-juvenil, que sempre foi um tema de muito interesse das crianças e dos adolescentes, o gênero do terror. E com meus alunos, tendo contato, sempre pediam e manifestavam esse interesse. Então, a gente criou essa série onde eu desenvolvi várias histórias independentes, onde cada história se tornou um episódio. Por isso, sempre fico de olho, assistindo, pesquisando e buscando sempre reunir referências para conseguir juntando uma caixinha de ferramentas aqui para me ajudar na hora de sentar e criar esses roteiros. E por que a gente vai criar por que a gente resolveu olhar para as obras da Pixar, né? Então vamos lá, vou começar a trazer aqui os conteúdos de hoje e a gente vai aos poucos entendendo por que isso é interessante para nós. Então vamos lá. Estamos realizando aqui, então, uma oficina de dramaturgia e roteiro com foco nas obras da Pixar e as suas estruturas de roteiro, né? Nós vamos analisar, principalmente aqui, os roteiros de 3 filmes que são Monstros S.A., Vida de Inseto e Toy Story, tá? Vamos citar um pouco alguns outros, mas vamos fazer análise em cima desses, tá? E um ponto de atenção que sempre me puxa nos filmes da Pixar, que a gente vai falar mais disso ao longo da oficina, é que as obras da Pixar, elas têm o foco principal no público infantil, naturalmente por serem animações que lotam as salas de cinema e têm grande sucesso, né? Mas elas têm uma coisinha de diferente, que é uma característica de atração muito precisa, muito forte, com o público também adolescente e adulto. Então vamos começar a observar aí essas características comuns nos roteiros da Pixar, tá? Eu acabei escolhendo alguns pontos de uma forma bem intuitiva do que me chamava a atenção quando eu olhava, comecei a identificar alguns padrões em alguns roteiros de filmes da Pixar. E aí criei alguns itens para direcionar a gente hoje e aí vamos destrinchar um pouquinho cada um desses itens aqui nessa nossa análise. Então vamos lá. Então, que pontos são esses, tá? Que eu escolhi como para a gente nortear a gente aqui nessas características comuns nos roteiros da Pixar, tá? Primeiro, talvez seja o principal, como a gente vai perceber hoje na oficina, tá? Construção e defesa de um universo e seu contexto. Os filmes da Pixar constroem um universo específico, dão todos os elementos para a gente entender que universo é esse, que vai ser o pano de fundo dessa obra, e fazem a gente acreditar nele de uma forma muito forte. Por quê? A gente vai estudar isso, tá bom? Relação do universo explorado com o mundo real. Então, são universos construídos, incríveis, mas que não são totalmente alheios ou fantasiosos ou desconectados do mundo real, do nosso mundo, do qual conhecemos e que vivemos. Eles têm uma relação possível. Isso também fortifica a dramaturgia, a estrutura. Vamos lá.
Terceiro, é uma coisa mais comum de outras histórias e roteiros de maneira geral, de criação de histórias, de formas de contar, mas que também estão lá, então vamos olhar para eles. Fraqueza do personagem. Uma função inicial do personagem principal ou dos personagens principais e uma característica que lhe atribui uma falta, uma fraqueza a ser perseguida no decorrer da obra, ao longo da história. 4. Disparador. O fato ou o acontecimento que dispara a trama e põe em risco o estado daquele universo que foi apresentado no começo. É o que vai fazer as coisas se desencadearem. 5. Ganchos com o público adolescente e adulto escondidos sob o contexto infantil, que é aquilo que eu falei agora há pouco, que os filmes da Pixar têm de bem interessante de agarrar de várias formas diferentes os públicos que assistem. E 6, humor, tipo de humor característico das obras da Pixar. Então, escolhi esses 6 itens aí como bem intuitivamente como as coisas que mais chamam a atenção para observar nos filmes da Pixar, tá bom? Então vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho aqui da Pixar para a gente introduzir, tá? A Pixar é um estúdio americano de animação que pertence à Disney, foi adquirido pela Disney há alguns anos. Eles produziram muitos filmes em parceria, algumas vezes formatos diferentes de parceria, algumas vezes a produção era toda, a criação e a produção era toda da Pixar, a Disney entrava mais na distribuição e os filmes saíam como Disney Pixar, né? Tanto que a gente se acostumou a ouvir um filme Disney Pixar, né? Por conta dessa parceria que eles fizeram e que foi se transformando ao longo do tempo, até que, nesse momento, a Pixar tem o seu próprio estúdio, mas pertence ao grupo Disney. É conhecida por seus filmes, a Pixar é conhecida por seus filmes tecnologicamente desenvolvidos, com uma estética muito própria, então a gente hoje aqui está olhando para a questão das estruturas de roteiro, como a narrativa é construída, como a história é contada, mas é claro que não é só isso que faz dos filmes da Pixar diferentes e especiais, né, e que nos atraem tanto. Tem toda a questão estética, obviamente, por ser cinema e por ser animação, que também faz com que a gente se seduza e se interesse e reconheça os filmes da Pixar, né? Muito, apesar deles terem de um filme para o outro ter estéticas também diferentes e próprias, tem alguma coisinha comum, né? É como a gente olhar para um filme, ver aquela cara, a estética dele, ver aquele cartaz, ver algumas imagens e falar, parece um filme da Pixar, né? Porque tem alguma coisa em comum aí que foi se construindo ao longo do tempo com todas as obras da Pixar que foram saindo, criou-se uma certa identidade até visual também, apesar das diferenças de cada obra, né? Mas hoje a gente vai olhar para a questão da construção das histórias, das estruturas narrativas e tal. Tem diversas histórias marcantes e principalmente muito bem contadas, que é o foco do que nós vamos conversar hoje. Uma luminária é o símbolo e mascote do estúdio. Essa luminária que é o símbolo, se tornou o símbolo da Pixar, que aparece naquela vinheta de abertura em todos os filmes da Pixar, né? A luminária que vira e olha para a gente, né? Para o foco da câmera, como se fosse, e que foi usada em um curta-metragem, um dos primeiros curta-metragens que se popularizaram da Pixar e se tornou esse símbolo bem marcante aí da empresa, do estúdio. Então vamos lá. Como eu citei, os curta-metragens, né? A Pixar produziu dezenas de curta-metragens, continua produzindo. Alguns deles entravam como uma prévia dos filmes no cinema, quando a gente ia assistir. Algumas vezes vinham como extras nos VHS e nos DVDs, né? E agora estão por aí nos streamings. E tem vários curta-metragens que foram produzidos e continuam. E muitas vezes até os curta-metragens com um nível de complexidade e sensibilidade até maior do que os longas. Acho que por não ter um compromisso comercial tão grande, talvez, né, como os longas têm. Aqui a gente tem alguns dos principais filmes da Pixar, e eu fiz questão de deixar aí como parênteses alguns dos, né, porque pode ser que quem está assistindo aqui vai falar, não, mas está faltando aí o melhor, o principal, porque são muitos, né? Só estou citando aqui alguns, Monstros S.A., Cuidado de Inseto, Procurando Nemo, Os Incríveis, Carros, Toy Story, Soul,
E alguns deles têm sequências, né? São séries de filmes, né? Então vamos lá. Esses três aqui que estão em destaque na tela são os que a gente vai olhar hoje: Vida de Inseto, Toy Story e Monstros S.A. São os três que eu escolhi para a gente focar aqui na nossa análise. Vida de Inseto é um filme de 1998, já passou de 20 anos já. Incrível. A sinopse é a seguinte: Flick é uma formiga cheia de ideias e sempre causa problemas na sua colônia. Seu último acidente foi destruir os alimentos que seriam usados para pagamento ao gafanhoto Hooper. Agora, Hooper está exigindo o dobro, senão a colônia será aniquilada. Para evitar o desastre, Flick tenta recrutar combatentes para defender o local, e quando encontra um bando de insetos voadores, ele acredita que encontrou a sua salvação. Muito bem. Naturalmente, se você já assistiu esses três filmes que nós vamos comentar hoje, você vai conseguir identificar melhor as coisas que a gente está falando, né? Então, vai ser mais preciso se você já tiver assistido esses filmes. Caso não, beleza. Se você tiver interesse depois, você assiste e talvez você vai conseguir linkar algumas coisas a mais do que a gente está falando, porque estamos analisando, né, o que acontece nesses filmes. Então, vamos lá. Vamos começar a observar aqueles itens, aqueles pontos que eu escolhi para a gente olhar para as obras sobre o Vida de Inseto. Então, vamos lá. 1. Construção e defesa de um universo e seu contexto. Como que isso rola no Vida de Inseto? A gente tem toda uma construção do universo dos insetos, da sociedade ou da comunidade dos insetos, através da revelação, da observação de como funciona a colônia das formigas, onde se passa a história, né? Então a gente tem ali a organização do trabalho, como que ela funciona, todo o trabalho das formigas, que é uma coisa comum, né, de histórias que a gente conhece das formigas serem trabalhadoras. Tem aquela fábula, né, da formiga e da cigarra, que a cigarra não trabalha, a formiga sim, para depois poder descansar e tal. E aí isso é bem retratado no filme quando a gente vê ele, que é da biologia, né, que é uma coisa real, da forma como as formigas se organizam no seu trabalho. E no filme está lá e mostra todo esse universo ali para a gente, a organização do trabalho delas, o que uma precisa fazer, o que outra precisa fazer, como é a hierarquia e a organização política, né? Solenidades, eventos e situações. No Vida de Inseto, a gente tem no começo ali uma situação que vai ter uma passagem de bastão da liderança ali da rainha passando para a princesa, né? A condução daquela comunidade, aquela colônia de formigas. Repetição, tradição, todo ano fazem da mesma forma. Então a gente vê ali no Vida de Inseto, nesse universo aí apresentado, que eles trabalham disciplinadamente para juntar comida suficiente para elas formigas durante o ano e para os gafanhotos, como isso sendo uma obrigação que vem da força dos gafanhotos por serem mais fortes e se aproveitarem disso. Então a gente vê isso sendo apresentado como uma coisa comum que acontece ali nesse universo todo ano, que é as formigas trabalham por elas e pelos gafanhotos, que por serem mais fortes obrigam as formigas a fazerem isso. É quase como se fosse o filme quase como se fosse um imposto que eles estão pagando ali para sustentar os gafanhotos, né? Então é como se o filme fizesse para a gente a pergunta assim: e se os gafanhotos obrigassem as formigas a trabalhar para dar comida para eles por serem mais fortes? E se as formigas tiverem que trabalhar por elas e pela outra espécie também, como seria essa relação? E vai mostrando. O que mais? A escola, o lugar das crianças, a gente vê ali onde as formiguinhas, crianças, vivem, como elas vão aprendendo, como elas vão sendo educadas. Mostra essa organização dessa sociedade ali das formigas para além do que a gente vê quando a gente observa formigas de verdade, né? Na biologia ali só tem isso tudo que traz, né, da organização do trabalho de formiguinha e tal, mas colocando alguma humanização ali nessas figuras, mostrando como se tem uma escola, tendo o professor, tendo a pessoa que organiza, engenheiro de obras e tal.
E tem uma coisa do lugar seguro e o lugar inseguro. Até aqui é seguro, estamos dentro da nossa comunidade, funciona assim, tem esse problema dos gafanhotos, mas a gente já sabe lidar com eles, é só a gente fazer isso, juntar isso, entregar isso, sempre funciona dessa forma, está tudo certo. Se a gente deixar de fazer isso, vai ser um problema de segurança, e se a gente sair daqui para lá, não sei o que pode acontecer na sua comunidade aqui, o lugar seguro e o inseguro. Isso tudo é construído no início do filme também. E tem ali o submundo, a estrada, que é onde a gente vai ver depois o bar, o circo, onde o personagem sai ali da comunidade e vai para lá. É como se fosse uma parte marginal ali dessa sociedade que é apresentada no início. E qual que é a relação do universo explorado com o mundo real, né? Que é o nosso item 2 aqui, que é como que a gente relaciona aí o mundo dos humanos com o mundo dos insetos, né? É isso aí. A gente tem aqui, se a gente sai aqui na rua para caminhar em algum lugar, num parque, num canto de uma estrada, a gente vai ver uma árvore ali em algum canto que faz que a gente passa por ela como se não fosse nada, e ali ao pé daquela árvore pode existir todo um universo desse. É isso que o filme Vida de Inseto tenta nos passar, nos transmitir, nos construir essa visão de que isso é possível de acontecer ali. Dentro do nosso mundo existia aquele mundinho dos insetos, né? Então, tem uma comunidade de formigas ao pé de uma árvore, que é mostrado numa aproximação no início do filme, né? Então, uma pedra, um morrinho de terra, com uma árvore em cima e uma poça ali, uma nascente de água, são um vale, uma cidade, toda uma comunidade onde vivem todos aqueles personagens, aquelas formigas daquela forma. E isso cabe dentro do nosso mundo, porque está ali num cantinho onde a gente não vê, né? Um copo, um lixo jogado na estrada, um pneu de carro, são um bar, são um circo de insetos, né? Um fósforo, um papel cola de pegar insetos, são objetos, coisas que a gente joga ali no lixo e que os insetos recolhem, são objetos usados que criam uma outra função ou uma outra proporção ali dentro. Uma gota de água servida num conta-gotas é uma bebida no bar dos insetos, onde eles ficam embriagados com isso. Uma caixinha de comida chinesa, que a gente descarta e joga no lixo, e que às vezes a gente vê formiguinhas andando ali, de verdade, né? Se torna a cenografia do teatro do circo, no filme Vida de Inseto. É usada como uma parte da cenografia na apresentação de artistas no circo, artistas insetos no circo de Vida de Inseto, né? Então, isso faz com que esses universos pareçam possíveis para nós. Esse universo todo construído no início do filme, ele é mostrado de uma forma que cheia de coisas legais que nos atraem, mas também com uma relação com o nosso mundo, com o mundo real, com o mundo, né, em que nós vivemos, onde aquilo cabe aqui. Então tem essa conexão. Então, por exemplo, uma outra coisa que acontece é que a Pixar foi ao longo do tempo, conforme foi lançando seus títulos, brincando com repetir algumas coisas para além de fazer essa brincadeira que as pessoas gostam de identificar, né? Olha, o que tinha num filme que tem no outro também, tá ali aquilo que era daquele filme, vai criando uma conexão entre os universos, onde faz a gente crer que tudo isso é possível, que tudo isso pode estar acontecendo agora, porque cabe aqui, cabe ali, e um universo pode estar dentro do outro, né? Então, por exemplo, a caixinha de comida chinesa que eu citei, que é usada como cenário no Vida de Inseto, foi aparecendo depois em outros filmes ao longo da produção da Pixar. Foi aparecendo no lixo quando um brinquedo do Toy Story caía lá, na geladeira do personagem do Ratatouille, os personagens dos Incríveis, numa noite ali jantando comida chinesa, aquela mesma caixinha estava ali, e foi aparecendo em outros e outros filmes. Então, isso tudo faz a gente crer que esses universos estão conectados e são possíveis, né? Item 3, de Vida de Inseto. Fraqueza do personagem. Uma função inicial do personagem principal, característica, que ele atribui uma falta, uma fraqueza a ser perseguida ao longo da história. O Flick, personagem central de Vida de Inseto, é ao mesmo tempo muito inventivo, criativo e atrapalhado, absurdamente desastrado. Ele é uma mente criativa dentro de um ambiente de lógica quadrada, construída onde todo mundo sempre faz a mesma coisa. Então ele é visto como um sem noção, um perigo, um louco ali dentro, né?
ele é muito ingênuo e muito dedicado, ele quer provar o seu valor e, mais do que isso, ele quer contribuir com o que ele vê e os outros não veem. Ele, como ele tem essa mente inventiva, ele vê possibilidades que os outros não veem, ele quer viver disso, quer proporcionar isso. Ele é um apaixonado pela invenção, pela criação, né? E isso aparece muito no Vida de Inseto e é o que vai guiando esse personagem do começo até o fim. Tem até essa metáfora da pedra, né? Quando ele começa a querer ensinar uma formiguinha, que é uma formiguinha da família real, sobre essa coisa de ver além do que os outros estão vendo, né? Ele falou, finge, pega uma pedra e fala, finge que é uma semente, mas é uma pedra. Não, mas finge que é uma semente, mas é uma pedra. E aos poucos, durante o filme, ele vai, sem querer, né, sem ser oralmente, didaticamente, com os acontecimentos, fazendo com que ela aprenda isso. No final, ela que vem com a pedra e joga em cima dele e fala, e aí, cadê? Quando ele está quase desistindo, naquele momento da trama onde o personagem vai chegando no seu objetivo, as coisas não vão dando certo, ele está quase desistindo, aí ela que vem com a pedra, não precisa dizer mais nada, que ela já está ali dizendo, e aí? A gente não pode olhar para uma pedra e ver outra coisa? Não dá para a gente conseguir ver além do que todo mundo está vendo para chegar a algum lugar? E aí eles vão, com isso, se mobilizando para ir para o desfecho final. Qual que é o disparador? O fato ou acontecimento que dispara a trama e põe em risco o estado do universo que foi apresentado. Em Vida de Inseto é o acidente causado por Flick, que com a sua ansiedade por propor coisas novas e inventivas, mas ainda sem domínio de como aplicá-las naquele grupo e sem sorte também, ele perde a colheita que as formigas tinham feito e deixa os gafanhotos zangados, né, obrigando todo mundo a ter que trabalhar muito mais para dar em dobro aquilo e dar até o que seria o alimento das formigas, né? Então, e ele acaba sendo praticamente expulso ali daquela comunidade, porque ele causou esse problema. Todo ano eles faziam do mesmo jeito. Todo ano faziam assim. Ele começa a ver, poxa, a gente poderia fazer diferente, a gente poderia conseguir sofrer menos para fazer isso, trabalhar menos para fazer desse jeito. E nessa ele acaba, como eu disse, com falta de sorte, sem domínio de como aplicar aquilo ainda, e como ele é muito atrapalhado, pondo tudo a perder, perdendo toda essa colheita, e aí isso causa um transtorno, um susto ali naquela comunidade que sempre vivia daquele jeito. E agora? Como é que a gente vai pagar os gafanhotos? Agora eles querem mais, estamos perdidos, vamos ter que trabalhar aqui dia e noite de um jeito insalubre, né? Então é isso que começa a dar esse problema que faz com que o contexto que a gente viu ali no começo, que é sempre daquele jeito que funciona, que já é assim há bastante tempo, é assim que funciona aquele universo, é o jeito natural dele acontecer, foi interrompido, né? E também, além desse fluxo do universo ter sido interrompido, é o que faz o Flick sair de lá e ir para fora daquela comunidade onde ele vai encontrar os outros personagens e vai desenrolar o resto do que vai acontecer. E o quinto item aqui, que são os ganchos com o público adolescente e adulto escondido sob o contexto infantil, né? Então a gente tem algumas coisinhas ali. O Vida de Inseto é um filme que veio com um humor bem dinâmico ali, quando ele apareceu, e tem muitas dessas coisinhas que são coisas que vão quase passando despercebidas ali quando a gente está assistindo, que são pequenas coisas de humor que vão aparecendo e que vão sendo legais para quem está assistindo, que às vezes não necessariamente as crianças, que às vezes nem percebem aquilo, porque não são coisas que fazem parte da trama principal, que são coisas que não interferem na trama principal, simplesmente são acréscimos que vão aparecendo ali, dando cor, dando graça para aquilo. E o item 5 tem muito a ver com o item 6, né? Então vai por essa mesma linha, né? O humor, né, o tipo de humor característico das obras da Pixar que vai brincando com esse tipo de coisa. Então tem, por exemplo, o teatro de escola, né, quando as formigas crianças preparam um teatrinho para apresentar para os guerreiros que acabaram de chegar lá como seus salvadores. Então é feito, o filme brinca ironizando um pouco isso, como aquele teatrinho de escola onde a criança só decora a fala e fala tudo bem quadradinho e tal, né, bem representativo. Ele brinca com isso, tem esse humor, né, com a coisa assim como quando os artistas estão se apresentando no circo, brinca com isso, com a coisa do bom e do mau ator, a canastrice,
né? Tem diversas tiradas de humor, rápidas e pequenas, como eu disse, que quase não são para ser percebidas, porque elas ficam em torno do caminhar da trama, né? Não tem nada a ver com a trama principal, só estão ali em volta para dar essa cor, para dar essa graça, né? E outra coisa que foi se tornando, não só no Vida de Inseto, né, mas em todos os filmes da Pixar, ou em muitos deles, uma marca, é essa brincadeira dos créditos finais. Quando está passando os créditos finais do filme, eles colocam ali uma telinha com o que seriam erros de gravação, né? Como é uma animação, é óbvio que não teria esses erros de gravação, né? Porque tudo aquilo é construído. Mas eles brincam com isso, como, né? Como se fossem como se os personagens fossem atores num set. E isso foi se tornando uma coisa muito divertida e uma marca, né, da Pixar, que as pessoas ficam esperando para ver nos créditos finais isso, e muitas vezes brincando com outras produções, uma produção brincando com a outra. Então, na hora desses erros de gravação nos créditos finais, um inseto do Vida de Inseto está ali numa folha, começando a falar uma cena, e vem a mão do Buzz e derruba ele, maior, e derruba ele, porque estava gravando uma cena do Toy Story ao mesmo tempo, e aí um derrubou o outro. Eles fazem esse tipo de brincadeira, que foi aos poucos criando uma certa sofisticação, uma camada a mais no humor dos filmes da Pixar. Muito bem. Então agora vamos para o nosso próximo filme a ser analisado, que é o clássico Toy Story. Então vamos lá. Toy Story. Acho que é o mais clássico filme da Pixar, né? Já foram 4 filmes lançados. E aqui a gente vai começar falando do primeiro filme, mas na análise a gente mistura um pouco toda a série do filme Toy Story, trazendo alguns elementos que aparecem depois também, porque acaba se tornando uma obra só, né? A junção de todos os filmes da série. Então, vamos lá. Primeiro Toy Story, um filme de 1995. A sinopse é a seguinte: o aniversário do garoto Andy está chegando e seus brinquedos ficam nervosos, temendo que ele ganhe novos brinquedos que possam substituí-los. Liderados pelo cowboy Woody, o brinquedo predileto de Andy, eles recebem Buzz Lightyear, o boneco de um patrulheiro espacial que logo passa a receber mais atenção do garoto. Com ciúmes, Woody tenta ensiná-lo uma lição, mas Buzz cai pela janela. É o início da aventura do cowboy que precisa resgatar Buzz para limpar sua barra com os outros brinquedos. Muito bem. Construção e defesa de um universo e seu contexto em Toy Story. É como se o filme perguntasse para a gente: e se os brinquedos tivessem vida, escondidos dos humanos? Como que seria isso, né? Então, como que eles se organizam? É o que começa no início do Toy Story, já construir esse universo para nós, e é sempre alimentado em cada novo filme da série, isso é realimentado. Como que eles se organizam ali, né? Qual é a função de cada brinquedo? O que eles têm que fazer? Quais são as obrigações dele? As funções de trabalho, né? O que pode e o que não pode? Quais são as regras básicas? Quando um humano chega, você tem que cair e ficar imóvel, como sendo o brinquedo, porque o humano não percebe que você tem uma vida. É a regra básica que a gente vê o tempo inteiro acontecendo no Toy Story. As coisas têm que ter uma continuidade, né? As coisas têm que estar no lugar onde elas estavam, quando o humano saiu de lá, ou o máximo possível, para que não pareça que algo estranho está acontecendo. Então, eles ficam mantendo essa vida deles de forma oculta para os humanos, sempre fazendo com que aquilo não seja percebido, né? A liderança ali, no caso, a gente já vê no começo do universo que o Woody tem essa figura ali de liderança, de conduzir os outros brinquedos, dizer o que precisa ser feito, né? As datas cruciais, o Natal e o aniversário. Por quê? Porque no Natal e no aniversário a criança ganha presentes. Quando ela ganha presentes, provavelmente ela vai ganhar brinquedos. Se ela ganhar brinquedos, vão vir novas figuras ali para viver no nosso universo aqui, onde que elas vão se encaixar e o que pode acontecer, né? Quem que pode perder um pouco a importância aqui dentro disso.
relação do universo explorado com o mundo real, em Toy Story. Então, como em todos os outros filmes da Pixar, cria-se todo esse universo, mas faz ele caber dentro do nosso e brinca com essa relação, né? Se os brinquedos tivessem vida escondida dos humanos, como que seria e que tipo de situações iria acontecer quando esses universos se atritarem um pouco, estiverem próximos, ou alguma coisa sair um pouco do controle. Então, a gente tem o quarto de uma criança, que faz parte do nosso universo, né, da vida normal. Parte de uma criança tem brinquedos. Então, ali pode existir uma comunidade de brinquedos vivendo. Os armários, o maleiro, a prateleira de cima, né? Como que é isso? Aquele brinquedo que a gente tem em casa, ou do quarto de qualquer criança numa casa, de uma família, tem uma prateleira onde tem uma estante, onde tem uma prateleira lá em cima, onde a gente não alcança muito as coisas e elas ficam ali esquecidas. Então, se um brinquedo fica ali esquecido, o que significa isso para ele, enquanto um ser, né? Se ele tiver vida, todo mundo quer fugir de ir para o maleiro. A rua, o perigo que tem a rua para um brinquedo, né? O quanto um brinquedo teria medo se ele caísse no meio da rua, quando uma criança às vezes deixa cair ou perde. O carro, a pizzaria, a loja de brinquedos, que são lugares do mundo real que vão aparecendo nos filmes de Toy Story, né? A máquina de ursos, o Garra, que é aquela máquina onde a gente pega ursos e o Garra vai lá e pega um brinquedo. Para nós, no mundo real, é só um mecanismo que vai lá abaixo e pega um bichinho. Se eles tiverem vida, o que significa aquilo, né? Aquela entidade que vem, pega você, ele coloca você num outro lugar, te dá uma outra vida. Aí se torna um Garra, quase uma entidade, né? E o aeroporto, a esteira de bagagens, onde as malas passam no aeroporto, os colecionadores de brinquedos clássicos, o restaurador de brinquedos, o lixo, onde ninguém quer parar, a creche, onde é cheio de crianças, né? Então, todos esses lugares comuns do nosso mundo são mostrados como são no Toy Story, com uma lente de como são para os brinquedos se eles tivessem vida, né? As crianças que sabem brincar e crianças que não sabem, que se tornam terror para os brinquedos, né? Aquelas crianças que quebram o brinquedo, tira a cabeça de um, coloca no outro, aquilo aparece, coisas que a gente vê de forma comum né, na nossa vida, no Toy Story aparece sobre o ângulo do brinquedo como aquilo sendo uma coisa de terror dessas crianças que não sabem brincar, ou crianças pequenas na creche que brincam com brinquedos que teoricamente seriam para crianças mais velhas e jogam, tacam, mordem, lambem, pisam, né? Isso aparece de uma forma muito divertida nos filmes como sendo um terror para os brinquedos. Fraqueza do personagem, função inicial do personagem principal e característica que lhe atribui uma falta, uma fraqueza a ser perseguida ao longo da história. Woody é o personagem central ali no Toy Story. Ele é o líder, ele é o exemplo, é a referência para os outros brinquedos, para aquele universo, mas ele também é o preferido da criança, do Andy. Ele tem o seu orgulho próprio, tem suas vaidades, né? Então, quando o Buzz chega, isso altera um pouco para ele. Então, ele vai aos poucos no filme, conforme as coisas vão acontecendo, e transformando essa sua obrigação, esse seu dever de líder, junto com essa vaidade dele, que também vai aparecendo em amizade, né? Que é como ele vai conseguindo e se torna uma das bandeiras do filme, a amizade, ele, com o Buzz, com os outros, com a frase e a música clássica que se tornou do amigo estou aqui. E eles têm essa missão introjetada, como se todo brinquedo nascesse com isso na cabeça, de que sua missão é fazer uma criança feliz, né? Mas alguns brinquedos, como o Buzz, chegam sem saber que são, sem ter a noção exata de que são brinquedos, de tanto que são concentrados no seu personagem enquanto brinquedo, que seria um patrulheiro espacial e tal. Bom, enfim, mas isso é uma outra coisa que vai aparecendo aí na trama, que é muito interessante, por sinal. Mas o nosso personagem Woody tem essas características que são que vão levando ele ao longo de toda a trama e toda a série de filmes, né? No Toy Story 1, qual que é o disparador, o fato que dispara essa trama e põe aquele estado em risco do universo, né? A chegada e a queda do Buzz, né? Tem toda a dinâmica de recebimento de presentes do Andy, os brinquedos se comunicando, fazendo todos os pontos de atenção para o que pode acontecer com a chegada de cada presente. Ah, é um pijama, ufa.
Ah, é alguma outra coisa que ele ganhou. Ah, legal, é um brinquedo. Que brinquedo? Quando a criança está ganhando brinquedo, os outros já vão se comunicando para saber que brinquedo é esse, que impacto ele vai trazer para o grupo. E com a chegada do Buzz, ele passa a ser um brinquedo recebendo muito mais atenção do Andy e vai causando confusão nos outros, e o Woody acaba, sem querer, causando esse acidente, né? Que gera culpa para o Woody, faz os outros brinquedos olharem para ele. Ué, mas você não é nosso líder, você jogou o Buzz lá embaixo? Como assim, né? Então, quando o Buzz cai para a janela, quando tem esse acidente, começa a disparar toda a trama que põe em risco o universo ali. Tem a chegada do Buzz, né, na casa, e depois a queda pela janela. A chegada muda um pouco o universo, mas até aí é uma coisa que eles sabem que poderia acontecer e que acontece quando chega um brinquedo. Eles teriam que saber lidar com isso, e o Woody era o cara que ia lidar com isso. E quando todo mundo, os outros brinquedos ficam achando, após aquele acidente, que o Woody foi responsável por jogar o Buzz lá embaixo, eles, opa, o nosso líder foi fazer isso com outro brinquedo, isso vai pondo esse universo em risco e faz com que o Woody tenha que sair de dentro do quarto para ir atrás do Buzz e ir para o mundo lá fora, e tudo isso vai acontecendo, parecido com o que aconteceu no Vida de Inseto. E aqui eu juntei os itens 5 e 6, né? Como eu disse, eles são muito parecidos, e aqui eu resolvi juntar no Toy Story, porque o que a gente responde para um, a gente responde para o outro, né? Quais que são esses ganchos com o público, adolescente e adulto, escondidos sob o contexto infantil, e aonde que está aí o tipo de humor característico das obras da Pixar, né, em Toy Story. Então a gente tem várias coisas ali, para além da trama principal, que vão trazendo esse humor e esses ganchos que vão seduzindo o público de todas as idades. Coisa de um brinquedo mais sem graça do que outros, né? Que às vezes a gente vê uma criança ganhando um brinquedo e não dando atenção para ele, dando para outros, e um brinquedo que é o top da loja de brinquedos ali, sendo tratado como se fosse um status social entre os outros. Então tem essa brincadeira, né? Os brinquedos que são preteridos, que são jogados no lixo, o que isso significa para o brinquedo, ele enquanto um ser vivo, como o filme mostra, né? Status do trabalho, né? O filme brinca com isso também quando mostra o personagem do, acho que já é no filme no 2, né? O cara que trabalha como a galinha da loja de brinquedos, vai mostrando esse tipo de personagens de funções sociais no mundo dos humanos, né? Vai retratando de uma maneira cômica isso. Tem a coisa da pizzaria, do entregador de pizza displicente, coisas do mundo real retratadas de uma forma meio podrona ali no filme, que fica divertido e engraçado na hora que os brinquedos estão passando, né? Relação de casal mais velho, com anos de casados, que a gente vê no personagem Senhor e Senhora Batata, que tem um humor muito específico daí, de coisas que a gente conhece de obras de humor adulto, por exemplo, aparece ali alguma coisa, né? E um outro gancho aí, uma brincadeira que tem no Toy Story, é o reconhecimento de brinquedos clássicos. Quando a gente vê ali, eu tinha esse brinquedo, eu conheço alguém que tinha esse brinquedo. Esse é um brinquedo clássico, não é um brinquedo inventado pelo filme, é um brinquedo que já existe, que o filme, né, colocou ali, né, como tem Barbie, carrinhos específicos, que tal, as batatas, Senhor e Senhora Batata, soldadinhos que vêm numa lata, a lousa mágica, o cachorro de mola, o pinguim com uma buzina dentro, são brinquedos conhecidos que as pessoas, cubo mágico e tal, brinquedos que as pessoas reconhecem, de já terem visto, já conhecer do mundo real, ou até de ter tido já esse brinquedo. Muito bem. Então vamos agora para o nosso terceiro filme, Monstros S.A. Muito bem, Monstros S.A. Monstros S.A. é um filme de 2001, também teve continuações em filme e em série, mais recentemente, mas o filme original é de 2001, e a sinopse é a seguinte: maior fábrica de monstros do mundo conta com James Sullivan, um dos monstros mais assustadores, que tem o pelo azul e chifres, além de seu assistente e melhor amigo Mike, um monstro verde de um olho só. Eles têm por missão assustar as crianças, que são consideradas tóxicas pelos monstros, e cujo contato com eles seria catastrófico para o seu mundo. Porém, ao visitar o mundo dos humanos a trabalho,
Mike e Sully conhecem a garota Boo, que acaba, sem querer, indo parar no mundo dos monstros. Tudo bem. Então, vamos analisar aqueles pontos todos agora em cima de Monstros S.A. Construção e defesa de um universo e seu contexto. A pergunta que Monstros S.A. faz para nós é: e se existisse um mundo dos monstros paralelo ao nosso? Como que seria esse funcionamento desse mundo dos monstros? E aí o começo do filme começa a trazer isso e mostrar tudo como funciona esse universo, como as coisas acontecem, como elas devem acontecer, como elas vão seguindo sem problema nenhum se acontecerem daquela forma, e vai trazendo tudo isso logo no começo. Tem toda a construção desse universo no início, do mundo de monstros existindo paralelo ao nosso, num lugar diferente do nosso. Como que é o funcionamento do mundo dos monstros? Como é a geração de energia? O filme já traz isso como um dos principais elementos. A energia elétrica, né, vamos dizer assim, a energia não elétrica, porque ela vem de outra fonte, né, mas a energia que é utilizada para abastecer as casas e a funcionalidade daquele mundo vem da onde? Vem dos gritos das crianças que os monstros capturam ao assustá-las. Eles criam toda essa lógica de uma forma bem concreta ali, vai sendo mostrada no filme logo no início. A empresa Monstros S.A., como é essa empresa, a principal empresa desse mundo dos monstros, os cargos, as funções, a hierarquia, quem manda em quem tem que fazer o quê, como funciona a dinâmica de trabalho lá dentro, vai aparecendo tudo isso no início do filme. Setores, RH, a burocracia, as fichas e os formulários que têm que ser preenchidos, as câmeras, a segurança, o treinamento que acontece ali para esses funcionários, tal. Então tudo isso vai aparecendo também, construindo todo esse universo, né? Com coisas que a gente conhece, mas dentro desse universo, e também vai funcionando já como uma sátira do mundo empresarial, que é uma coisa que tem muito forte ali no Monstros S.A., tá? Que a gente vai ver até aqui mais para frente como uma das pegadas do humor principal desse filme. E a relação do universo explorado com o mundo real? Beleza, e se houvesse um mundo dos monstros existindo paralelo ao nosso, tá? Mas totalmente paralelo, separado, ou tem uma ligação entre esses mundos? Tem uma ligação. E se atrás de cada porta de armário no quarto de uma criança existisse uma passagem para esse mundo? É isso que o filme propõe para nós, simplesmente. Vamos fingir que isso é assim? Vamos. Como seria? Aí ele constrói tudo. Só partindo dessa premissa. Existe um mundo dos monstros, separado do nosso, mas que tem uma ligação. Aonde? Através da porta do armário do quarto de uma criança. Então, da porta do quarto do armário para dentro do quarto é o mundo real nosso aqui. Tudo acontece. Da porta para dentro tem os monstros, né? Então, cada porta leva para outro quarto de criança, em outro lugar do mundo. Então, tem toda a brincadeira com aquele monte de portas que aparecem no Monstros S.A., onde cada porta entra em um quarto. E aí, quando você entra se você for para o mundo dos humanos, quando você entra em um quarto, você pode sair para a rua, viver ali naquele mundo e entrar em outra casa de outra criança e entrar num outro armário no quarto de uma criança, que você vai voltar para o mundo dos monstros, né? Que mais? Sempre que uma criança grita, aí o que o filme leva para nós, né? Construindo essa lógica. Quando ele constrói essa lógica, ele faz aquele universo caber dentro do nosso mundo, como se a gente pensasse assim: então será que sempre que uma criança grita, ou que ela se assusta, né? Ou que ela pensa que ela viu algo no quarto dela de noite, não foi só pela imaginação dela? Tem uma explicação? É porque um monstro entrou pelo armário para assustá-la, para gerar energia para o seu mundo dos monstros, fechou o armário e voltou para lá? É isso que o filme traz para nós, essa que é a relação de um universo construído com o nosso mundo. Qual que é a fraqueza do personagem ou função ali que faz, que vai sendo perseguido ao longo da história em Monstros S.A.? A gente tem dois personagens principais ali, né, no Monstros. Um, que é o Sully, parece insensível, mais assustador, né? Tem toda essa banca, mas ele tem uma sensibilidade escondida ali. Ele vai no automático, ele não reflete sobre o seu trabalho, só que depois, né, sobre o que aquilo pode significar, ele segue a ordem daquele mundo, mas depois do encontro com a criança, com a Bu, ele vê algo que os outros não viam, que as crianças não são esse monstro que os monstros pensam, né? E é isso que vai guiando ele. E o outro monstro, Mike, ele quer sucesso, ele quer reconhecimento, mas no contexto inicial do mundo dos monstros, onde
o que é mais valorizado é ser assustador, ele não tem o que é valorizado, porque ele não é assustador, né? Então, ele fica um pouco à margem ali e esperando sempre poder alcançar isso de alguma forma. Mas, quando muda o contexto dentro da história, onde ser assustador não vai ser mais o que é mais valorizado no mundo dos monstros, no final do filme, ele vai passar a ter um outro valor. Isso vai acontecer, né? Mas o filme brinca com isso, até na cena final, como se mesmo assim ele continuasse ficando à margem, continuasse ficando escondido com um código de barras no seu rosto, quando ele está estampado na revista. Disparador. Qual é o fato ou acontecimento que dispara aí e põe em risco o universo dos monstros? Uma criança escapa pela porta e entra no mundo dos monstros. Pronto, simples. No Monstros S.A. é isso. Quando a Bu entra, tudo passou a ser ameaçado, aquele universo corre riscos e pode e tudo sai do prumo. E aí o Mike e o Sully tentando esconder isso e ao mesmo tempo o Sully tentando preservar a Bu faz com que tudo vá acontecendo ali no meio da trama. Então, se existir o mundo dos monstros, beleza. E se eles entram nos quartos pela porta do armário e assustam as crianças e voltam, beleza. Funciona assim. Ninguém fica sabendo no mundo dos humanos, porque parece que a criança só teve um pesadelo. No mundo dos monstros está tudo certo, mas se uma criança cruzar pela porta, cai tudo por água abaixo, porque vai tirar tudo do prumo. Ganchos com o público adolescente e adulto escondido sobre o contexto infantil. Em Monstros S.A., então, como eu disse, tem muito essa brincadeira dessa sátira com o mundo empresarial, né? Então tem a rotina empresarial toda, com crachás, formulários, reuniões, metas, um funcionário disputando com o outro, o funcionário do mês, quem vai ser o vencedor desse mês ou desse ano, tem um ranking ali de metas sendo alcançadas e tal. Vai brincando com tudo isso. Colegas de trabalho esquisitos, né? O filme brinca com isso, como se em toda empresa, cada um de nós que trabalha numa empresa tem um colega de trabalho esquisitão ali, o filme vai brincando com isso. Monstros medrosos e não assustadores, que fogem do padrão do que seria monstro. Tem monstros ali que são medrosos, que não tem nada de assustador, são só esquisitos, né? Dinâmica do casal, o Mike com a namorada, que é uma outra monstrinha que tem um monte de cabeças no cabelo saindo, fica mostrando ali a dinâmica deles como com esse romance, com conflitos deles, de cobrança dela e dele e de ciúme, não sei o quê, vai mostrando isso também, que é uma coisa do universo adulto que aparece ali com humor. E, mais uma vez, esse lance de todos os mundos conectados, que faz a gente crer que todas essas histórias são possíveis. Então, quando a Pixar constrói um super universo, super legal, super interessante para nós, mas faz esse universo caber no nosso mundo, isso cria uma outra relação para a gente, é muito legal. E quando ela mistura os seus filmes uns com os outros, fazendo com que em cada filme ela cria um grande universo e faz isso parecer possível em relação com o nosso mundo real. Mas e se ela juntar ainda, relacionar um filme com o outro, brincar com isso, aí faz parecer que todas essas histórias de filmes não só são possíveis de acontecer no nosso mundo, como podem estar todas acontecendo ao mesmo tempo. Então, olha aí a caixinha de comida chinesa do Vida de Inseto, que apareceu pela primeira vez lá como sendo cenografia dos insetos se apresentando no circo, que já apareceu em outras obras, como a gente falou. Aí no Monstros S.A. também, quando ele está no restaurante chinês do Mundo dos Mortos comendo, tem a caixinha ali que a Bu aparece. Então, é como se todas essas histórias pudessem estar acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que a mesma caixinha que estava ali no mundo dos mortos, no mundo dos monstros, saiu, por acaso entrou numa porta, veio para o mundo real, foi parar no lixo, as formigas viveram ali, mas essa mesma caixa já tinha sido comida pelos personagens dos Seus Incríveis. Então, todos esses mundos são possíveis ao mesmo tempo. É possível existir o nosso mundo real e os brinquedos das crianças terem vida, e dentro do armário ter o mundo dos monstros, e ali no canto da casa, no batente, tem insetos vivendo numa comunidade, tem personagens se tornando possíveis, todos esses personagens do universo se tornando possíveis.
Muito bem. Então recapitulando aqui, de Vida de Inseto, de Toy Story, de Monstros S.A., para falar de Pixar, de estruturas de roteiro da Pixar, de padrões que a gente pode observar, identificar e talvez pescar algumas ferramentas interessantes para a gente usar na dramaturgia infanto-juvenil, né? E aí, falando um pouco mostrando um pouco, bem rapidamente, esses mesmos itens, essas mesmas coisas que a gente observou de forma mais específica em Vida de Inseto, Toy Story e Monstros S.A., também estão ali em outros filmes da Pixar, né? Que são o que para mim é o que mais chama atenção e o que eu acho mais legal nos filmes da Pixar. Acaba sendo o ponto principal. São esses universos possíveis, né? Eles criam todo um universo novo, né? Um universo especial, cheio de particularidades e de coisas incríveis, super legal, mas que não invalidam o mundo real. Eles cabem no mundo real, eles fazem parecer que é possível disso estar acontecendo aqui, está acontecendo ali, né? Tem um macro e tem um micro ali. Então, na mesma cidade de Paris, onde o mundo real acontece, onde as pessoas vivem, tem os encanamentos, as marquises, os buracos nas casas onde vivem os ratos, que também estão dentro desse mundo, e pode ter um ratinho ali que quer ser cozinheiro. Então, cabe o universo ali do rato dentro do universo da cidade, um ratatouille, dentro do mundo real, onde todas as pessoas vivem e as crianças vivem. Pode existir dentro de uma dessas crianças, ou de todas elas, né, dentro da sua cabeça, um modo de organização que explica o comportamento dessa criança, como divertidamente. Isso é possível. E, como nessa imagem aqui, todo o mundo real em que vivemos, das cidades litorâneas, do consultório do dentista, tudo isso que existe ali, naquele pequeno aquário que está ali, pode existir uma vida desses peixes pensando e vivendo de uma maneira que a gente não imagina, assim como no mar também. Então, criam todos esses universos possíveis, onde um pode existir dentro do outro, conectado com o outro e principalmente dentro do nosso mundo. Então, os filmes da Pixar brincam muito com isso. Então, esse é o ponto que eu considero mais interessante, que sempre chama atenção quando vejo um dos filmes da Pixar e analisando esses. Né? Agora tem outros filmes, tem outras séries, outros produtos que estão saindo até no streaming, que estão indo até para trazendo outras estruturas e coisas diferentes, que eu preciso até conhecer melhor, porque é uma fartura agora, né? Temos que conhecer, mas olhando para esses mais clássicos, para esses que foram surgindo aí nos últimos 20 anos e saindo da Pixar, acho que dá para identificar esse como sendo um dos fatores mais interessantes e principais para fazer dos filmes da Pixar tão legais para todo mundo, né? Serem filmes infantis ou infanto-juvenis que pega todo mundo de todas as idades. E por que pega tanto, né, o público infanto-juvenil? Por que eles gostam tanto também de ver essas histórias, né? O que a gente pode tomar emprestado de como a Pixar trabalha suas estruturas e conta suas histórias para contar histórias, para criar peças de teatro, para criar roteiros para o público infanto-juvenil, utilizando de algumas ferramentas aí de dramaturgia que a gente pode pegar e tentar desenvolver também nas nossas histórias. E agora eu proponho para vocês, como isso é uma oficina de dramaturgia infanto-juvenil, a tentar se colocar no lugar do roteirista agora da Pixar e criar um universo, né? Que universo que vocês criariam agora, olhando para esses pontos aí que a gente elegeu como os pontos de análise das estruturas de roteiro da Pixar? Que universo que você criaria que poderia existir dentro do nosso mundo, que não invalide o nosso mundo e que seria interessante, né? Tem o universo dos insetos acontecendo ali nos cantos das árvores por onde a gente passa, tem o dos monstros para trás de uma porta de um quarto de criança, ou dos brinquedos que estão ali no chão do quarto das crianças. Que universo que você criaria? Como que seria esse universo? Qual que seria a relação dele com o nosso mundo dos humanos? Qual que seria a fraqueza do teu personagem que ele ia perseguir ao longo da trama?
que fato que seria o disparador para os acontecimentos e que ganchos que você colocaria aí para os outros públicos, não só infantil, para atraí-los como os filmes da Pixar, e o que você usaria aí de humor para incrementar mais esse teu roteiro. Então, proponho vocês a fazer esse desafio de criar esses universos incríveis, possíveis e conectados com o nosso mundo. E, de repente, até conectados com esses da Pixar que a gente olhou agora. Então, proponho que vocês façam essa atividade em casa. É isso. Terminamos aqui, então, a nossa oficina de dramaturgia infanto-juvenil, aproveitando estruturas de roteiros da Pixar. Beleza? Então, muito obrigado. É isso.